que depois são deixados aqui na recepção da RTP. É assim tão simples. O que não é assim tão simples é a reflexão acerca dos consumos. Esta é uma altura em que queremos oferecer presentes, queremos dar tudo um pouco, mas será que o que as pessoas precisam é mesmo presentes ou precisam de presença? Queremos também saber a sua opinião. Ligue para 291-709-133 e aqui em estúdio temos a psicóloga clínica da UCAD, Alicia Freitas. Obrigada, Alicia, pela presença. E eu acho que este tema acertou mesmo no alvo. Muito bem escolhido. Boa noite, Sofia. Antes de mais, cumprimentar os telespectadores e agradecer à produção também este espaço. Pois é, já é Natal novamente, estamos em plena época natalícia. É uma época emocionalmente muito intensa. Mexe muito com as pessoas, para além de ser esta época, é um conjugar de muitos fatores do ano, também é uma fase de final de ano. E o que é que nós fazemos no final de ano? De forma mais consciente ou mais inconsciente, fazemos um certo balanço do nosso ano. Como é que foi, as conquistas, os desafios, desilusões, e tudo isto, parece que não estou a responder à questão, mas tem tudo a ver. Sim, mas está tudo ligado. Porque é uma época onde estas situações também se potenciam. Ou seja, as pessoas pensam muito em festejar o Natal. Nem todas as pessoas têm a imagem que nós vemos nos anúncios, nas publicidades, que nos fazem passar a ideia que se comprarmos aqueles produtos teremos aquele Natal. Portanto, nem todas as pessoas têm todas as pessoas que estariam presentes na sua vida, outras têm alguma situação de doença, outras têm alguma situação de desemprego ou outra circunstância que as fazem entristecer. Outras estão sozinhas e tudo isto se potencia também no Natal. Algumas entristecem, outras também sentem um vazio e esse vazio, no fundo, às vezes também leva à tal compensação. Uma das compensações pode ser precisamente a procura do consumo. E que nem todos conseguem lá chegar também, a questão é esta, não é? E é preocupante porque vemos muitas vezes, eu acho que o alvo mais fácil é a população jovem. Porque veem muito na televisão e são bombardeados com o brinquedo A, B ou C e depois porque os amigos também já têm ou terão e às vezes as famílias não conseguem dar este presente e não é por não conseguirem dar que são menos bons pais. Claro que sim, há muitas frustrações também dos próprios pais porque não conseguem, lá está, dar aquela prenda, aquela mega prenda que os filhos queriam. Mas se nós pensarmos, Fia, quando pensa no seu Natal, na infância, o que é que mais se recorda? Se calhar não é propriamente a tal prenda, mas sim os momentos em família, alguma diversão, algum tipo de convívio, alguma tradição. Acho curioso, ainda há dias conversava com uma família que estão a preparar, estão entusiasmadíssimos com restos de tecidos e coisas que têm em casa, estão a organizar uma espécie de um ato de Natal, assim, à forma deles, em que todos participam, os pais, os primos, os próprios filhos, e às vezes são estes momentos que são marcantes. Quando nós questionamos e perguntamos às pessoas o que é realmente o Natal, não passa muitas vezes pelas prendas. Claro que é um momento também agradável, queremos presentear. É o menos importante. E isto eu acho que reflete a realidade dos nossos dias, Alice. Esta imagem foi muito bem escolhida, em que estão todos agarrados às suas tecnologias e ninguém olha uns para os outros. Sim, foi uma tentativa também de alerta. Nesta época natalícia, nós sabemos o topo das prendas das crianças são as tecnologias. Muitas crianças terão o seu primeiro telemóvel, algumas o tablet, jogos, videojogos, e é preciso também aproveitar esta oportunidade de conversar com elas sobre esta utilização, de maneira que seja positiva, que seja adequada também à idade do desenvolvimento e que não se torne também uma utilização problemática. Esta imagem, apesar de apelativa, não é propriamente aquilo que é desejável no Natal e noutros momentos em que as pessoas se juntam. Na realidade, o que é saudável, o que é positivo é esta interação e termos também a possibilidade de estarmos todos juntos, conviver, partilhar, fazer jogos. Há famílias, por exemplo, que se juntam e no Natal também cantam algumas músicas que gostam e têm
tem estas tradições de fazer as broas e contar histórias antigas. Isso é a minha recordação de Natal. Então? É a ida para a cozinha. Para mim, os dias que antecedem o Natal é o que caracteriza, não é só aquele dia nem o momento dos presentes. Claro que sim. Os presentes têm uma curiosidade também interessante. Para além de ser a simbologia que os Reis Magos também trouxeram com a entrega ao menino, mas também advém de uma outra história de São Nicolau, que era um bispo que viveu no século IV e que entregava às crianças de famílias carenciadas prendas e deitava também um saquinho de moedas pela chaminé. Daí ter surgido também em associação a ideia do Pai Natal, que posteriormente veio, aquela que nós conhecemos, não é propriamente a original do São Nicolau, mas veio depois recriada por uma outra marca de refrigerante. Mas isto é uma curiosidade, nós também podemos partilhar em família e quando preparamos as prendas ou a árvore, também transmitir às crianças que a vivência do Natal tinha estas tradições, que teve esta origem. A prenda teve realmente uma origem que era solidária. E até a própria simbologia da chaminé, que hoje em dia é ainda utilizada, onde supostamente seria o Pai Natal, e que tem a ver um pouco também com esta história. Não é preciso sobreendividamento, como estávamos a ver naquela imagem, em que víamos o homem dizer até que enfim paguei a última conta das compras de Natal e agora só falta pagar as compras deste ano. Quer dizer... Mas é. Se calhar isto acontece. As pessoas ficam muito aflitas também com isso, mas uma das dicas é, em vez de ir livremente comprar, e às vezes nós entramos numa loja e nós não nos apercebemos que somos também manipulados e sofremos de alguma persuasão pela música, pelas promoções, pelo tipo de apresentação da própria loja. Portanto, resulta melhor se fizermos uma lista e estabelecermos para cada pessoa o valor que podemos dispensar. Para além do mais, as melhores recordações são sempre, as melhores prendas são as prendas emocionais. Também há prendas emocionais. São aquelas que nós próprios temos talentos e às vezes nós desenvolvemos e podemos pôr em prática até com os nossos filhos e criar belas prendas. Então aqui nestes frasquinhos, não é? Por exemplo, achei interessante por acaso também em algumas ações uso um frasquinho, sobretudo nas ações com paz, em que faço uma mensagem que supostamente deverão guardar bons momentos ou alguma coisa que queiram guardar sobre esse ano, dos filhos ou da família, e abrir no final do ano. Portanto, inspirei-me aqui também um pouco com... Portanto, o amor, os sonhos, a amizade, os desejos, felicidade e dignidade acima de tudo. Mas a questão é, o excesso ainda comanda muito a nossa sociedade e parece cada vez mais. Os excessos, claro que tudo aquilo que nós falamos aqui é positivo e é se vivermos de forma também equilibrada. Os excessos têm a ver com uma procura e um preenchimento que não é conseguido muitas vezes de outra forma. E daí a necessidade, quer estejamos a falar do álcool, do excesso de compras, de utilização excessiva da internet e das tecnologias, há sempre uma procura, há sempre um certo vazio, uma tentativa de preenchimento que não é compensada também de outra forma. Como vimos para esta carta, não é, Alicia? Isto é tão giro, está um mimo. Está um mimo. Porque o que é que esta criança quer, não é? Para o pai férias, para a mãe saúde, para os manos sorte e para mim, olha, podes dar uma boa nota a português. Pronto, mas vemos o que quer oferecer aos outros também, não é? Sim, sem dúvida. E há sempre em nós esta parte, este desejo de uma tentativa de oferecer algo que não é muitas vezes materializado, não é? Ou nem sempre é o melhor, ou o mais importante. E falando exatamente nesta que é a unidade que está aqui representada de comportamentos aditivos e dependências, tornamos-nos muito dependentes destes consumos, destes excessos. E depois cria-se o tal vazio porque fazemos o balanço do ano e o que é que resta? Se calhar só os bens materiais ou se não os conseguimos adquirir, a frustração. Sim, é uma época em que as pessoas têm tendência também a sentir de forma mais intensa este tipo de frustrações. O álcool também surge aqui porque é uma época do ano muito recreativa, há muitos convívios, há muito apelo. E é muito enraizado culturalmente aqui. Exatamente, eu já passei muitas vezes por isso, então não bebes, então não. E às vezes não. Este ano estou-se a Alicia.
Patrícia, com as pessoas. ninguém me oferece álcool. Este ano estou bem. Aliás, não posso revelar ainda, mas esta semana teremos, não posso revelar o nome, mas a OCAD terá o lançamento também de uma campanha precisamente nesta altura, como uma forma também de apelar e de sensibilizar para isso. Temos muita coisa boa e quando as Temos aqui um pessoas se hashtag juntam... associado. Sim, temos aqui muitas coisas importantes. Quando as pessoas se juntam, potenciam também as suas características, o seu convívio, o bem-estar, e muitas vezes não é preciso um consumo exagerado para que a diversão aconteça, por exemplo, nos mais jovens, para que as pessoas se divirtam, que troquem ideias, que dancem e que vivam intensamente esta época. Se calhar acaba sendo este espelho, não é? Porque os mais jovens veem os seus familiares ou os mais velhos a consumir álcool e a ficarem, se calhar, tal binge drinking e aquele ficarem mais soltos, mais libertos, pensam, fica mais divertido assim, se calhar vou fazer o mesmo. Sim, isso é uma questão muito importante, à qual nós tentamos também apelar o envolvimento dos adultos. Claro que às vezes já disse isto em ações e as pessoas ficaram a olhar para mim. Todos nós temos pelo menos uma droga em casa. Uma droga legal, o álcool. E muitas vezes os primeiros contactos também são dessa forma. E no contexto familiar. Portanto, aqui o contexto familiar tem um papel realmente decisivo. É natural, pronto, em alguns contextos as pessoas tomem e estamos a falar aqui de algo que pode acontecer espontaneamente, mas quando é levado ao extremo e quando é repetitivo já pode ser um consumo problemático. E aí também é preciso consciencializar de que os jovens estão presentes, as crianças estão presentes e a influência dos pais, o modelo que passam, a ideia que transmitem. Como é que eu posso dizer aos meus filhos, vocês podem sair e fazer uma diversão sem álcool se eu própria tenho alguma dificuldade em... Até os brindes, as pessoas, não vais brindar sem álcool. É o primeiro, não é? E qual a sua opinião em relação a tudo isto, a esta altura do Natal? Estamos a falar do excesso do consumo em termos de presentes, mas também todo o resto, o excesso do consumo do álcool e todas as drogas livres que nós temos em redor. Ligue para 291709133, diga como é que encara e se calhar, por que não, partilhar connosco aquela que poderá ser a solução deste enigma, porque isto já está muito enraizado culturalmente. Quem não tem álcool não brinda. Pronto, então já começa desta forma, quase que os menores também já são incutidos. Vai beber só um bocadinho do champanhe, só beber um bocadinho disto, porque não podemos brindar com água ou com refrigerante. Já começa aí com esse pormenor. Claro, é como a Sofia dizia, a nossa cultura vai muito nesse sentido. Eu costumo dizer assim, mas porquê é que não se pode brindar com água? O nosso corpo é constituído maioritariamente por água, portanto, é um líquido saudável e há sempre, mas claro que há sempre uma associação muito grande destes momentos com o álcool. E se nós repararmos, a própria publicidade também induz a isso. As publicidades que nós vemos, a própria vende-se um pouco aquela ideia de que as pessoas estão todas bem, estão felizes, com o copo na mão, naquele contexto, são bonitas, são agradáveis, em paisagens bonitas. E o glamour com a vida ali, né? E no fundo, onde é que está a diversão, onde é que está a alegria? Não está no álcool, está em nós. Portanto, tentamos potenciar também, e no trabalho que o OCAD desenvolve, este lado junto da população, junto dos jovens, das crianças, que realmente não é... nós muitas vezes é que esperamos da substância algo que muitas vezes não nos pode dar. Para além do mais, é muito comum assistirmos, nesta altura do ano, algumas estatísticas dos acidentes rodoviários, por exemplo. Eu ainda ontem assistia a uma notícia sobre isto. Portanto, às vezes leva a outro tipo de comportamentos de risco, a situações que não são agradáveis também para a nossa vida e que temos que pensar que também acontecem. Claro. E pensar que, mesmo que seja eu que esteja a consumir o álcool e a cometer o erro, outros poderão sofrer as consequências. E há uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra equilíbrio, que acho que se aplica bem aqui aos excessos e ao consumo, a todo tipo de consumo. Também quando falamos em tecnologia, a utilização excessiva, a tecnologia é ótima, é fantástica nas nossas vidas e, como dizíamos há pouco, muitas crianças e muitos jovens vão ter
como presente de Natal, algum tipo de tecnologia. É preciso também saber usar e usar de uma forma equilibrada para não trazer também outro tipo de consequências emocionais, sociais, relacionais nas nossas vidas. Claro, porque esse também é outro problema com o qual a UCAD tem-se deparado, que é a dependência da própria tecnologia, não é? Desses excessos da ligação às redes sociais, quando é que mais é demais, torna-se excessivo e a pessoa perde a total noção da realidade. Sim, muitas vezes, quando fugimos do tal equilíbrio, pode comprometer também a vida da criança, do jovem e até dos próprios pais. Mais uma vez, faço aqui o alerta que nós somos modelos, os pais são modelos para os filhos. Como é que podemos regrar quando uma criança, um jovem recebe o seu primeiro telemóvel, se estivermos também à mesa com o telemóvel? Portanto, o problema, se calhar, aqui que se coloca, Alicia, não é a idade com que começam a consumir a tecnologia, é a forma como o fazem e o exemplo que têm. É claro, para cada idade existe uma orientação diferente. Por exemplo, a nível nacional foi publicado um estudo em que se percebeu que mais de 90% dos jovens inquiridos no estudo utilizavam o telemóvel à noite. E os pais não tinham conhecimento desta situação. O que é que acontece? Se o jovem utiliza o telemóvel à noite, há uma interferência, uma perturbação a nível do sono, o que vai dar origem depois a situações de dificuldades na escola e outro tipo de situações pela sua vida. Portanto, a maior parte das perturbações de sono que existem hoje em dia estão relacionadas com o telemóvel, a utilização. Aliás, vamos agora receber uma chamada. Temos uma telespectadora em linha, Filomena Silva. Muito boa noite. Boa noite. Olá, bem-vinda, Filomena. Bem-vinda. Primeiro que tudo, Feliz Natal. Igualmente, Filomena. Muitas felicidades para a Sofia, parece que é a menina da televisão. Obrigada, um grande beijinho. Obrigada, Filomena. É verdade que o álcool destrói as casas todas. E eu, principalmente, sou uma pessoa que sofri muito por causa do álcool. E a destruição dos meus filhos e tudo. E agora eu estava a ver a menina falar e eu sinto-me triste. Não tenho ninguém. Os meus filhos eram todos, o meu marido já está preso. E de verdade, o álcool é a desgraça da casa. Eu nunca bebi na vida. As pessoas pensam que o beber essa alegria. Não é que eu nunca fui uma pessoa de beber e não bebo. Às vezes as minhas amigas oferecem, olha, diga isto, que a senhora oferece, e disse, não, eu não bebo. E a maior desgraça das casas é o álcool. Então a gente tinha-se feliz, podia ser, as pessoas podiam ser pobres, e não ter tudo, mas só alegria, podia ser com açúcar, mas a gente tinha um Natal feliz, uma coisa assim, porque merengue, graças a Deus, nunca me faltou isso. Mas só tenho muita felicidade e agora que me vejo estar ainda pior. Todas as noites eu vejo o seu programa e estou muito feliz porque sou daqui do Alto da Calheta, também a Dona Sofia também é, que eu comecei a sua avó, era dali de baixo e comecei ao seu pai também. Um grande beijinho, Filomena, obrigada então. Desejo muita felicidade e um Feliz Natal para todos. Muito obrigada, um grande beijinho. A Calheta, assim, onde eu tenho raízes, não sou de lá, mas tenho as minhas raízes na Calheta, é um sítio que eu gosto imenso e é claro que não consigo deixar passar despercebido e tem toda a razão, Filomena, o álcool não acrescenta nada, até nos tira também as recordações, porque as pessoas depois não se lembram do que aconteceu e o que levamos desta vida são emoções, isso já há pouco falávamos na primeira parte. É sempre um gosto, Alicia, o nosso tempo já lá foi, só para já um Feliz Natal. Obrigada, igualmente. Desejo a todos um bom Natal, com muitos consumos de coisas boas, de alegria, de convívio, de partilhas, tradições, de música, de dança e daquilo que mais gosta. Que a felicidade seja o que se encaixa, não é? Que seja o que se encaixa